Vamos iniciar as nossas atividades pedindo a proteção de Deus e a companhia dos bons espíritos. Façamos uma pequena oração. E assim, Senhor, contando com a tua proteção, com a presença dos bons espíritos, iniciamos mais um estudo da manhã de hoje com votos de paz. Primeiro, eu queria dizer que é uma alegria muito grande esse reencontro, né? Esse debruçar nosso sobre a Revista Espírita. E ainda essa semana, eu estudando com outros grupos, eu percebo o quanto, comentava isso com Anderson e Cristiana, porque a gente está estruturando um grupo, né? A organização está ficando justamente com 4 pessoas, do qual é eu, Anderson, Cristiana e Rian, e aí estamos conversando a respeito da importância da estruturação desse formato, desse estudo, quanto tem nos ajudado e ajudado a muita gente. Então, é dizer que nós já temos visto reflexo disso, né, com o conhecimento de Kardec penetrando cada vez mais na gente e se espalhando cada vez mais nos outros estudos e nas casas espíritas. Então, isso é muito, muito positivo, muito bom, nos motiva mais a estudar. Beleza, então vamos, hoje nós estamos com a Revista Espírita do mês de maio. Revista Espírita do mês de maio. Robertinho ficou com a teoria das manifestações físicas. Cristiana dará sequência com o orgulho e Anderson com as metades eternas. Robertinho não chegou ainda? Não, ainda não. Acho que a gente podia dar início, né? Vamos, então, Cristiana, você começa, porque se Robertinho no final não chegar, eu farei no lugar de Robertinho. Aí logo depois Anderson faz, justamente dá tempo. Alguém localiza ele aí, manda uma mensagem para ver se teve algum problema. Eu vou mandar uma mensagem para ele aqui. Quem está faltando mais, Anderson? João, tá faltando deixa eu ver aqui, tá eu, Itamar, você, Roberval. Faltando o Fred, mas o Fred ainda está doente. Não, o Robertinho entrou agora. Fred, tá faltando o Fred, João. O Fred ainda está doente. Mas além de Fred, falta outra pessoa, só tem 8 aqui na sala, Beto. com Fred 9. Beto. Beto, isso. Mas Beto entrou na estante aí. Ele entrou e saiu. Ele entrou e saiu. Bom dia, Robertinho. Bom dia, gente. Eu entrei num grupo lá, não tinha ninguém. Falei, o que foi que aconteceu com esse povo? Você entrou no link anterior, a gente mudou o link. É até bom ver Beto, se Beto não aconteceu isso também, viu? Não, Beto não estava aqui, ele estava aqui e saiu. Eu acho que a internet dele deve ter caído, porque ele estava aqui com a gente. Esqueci de dizer para todos nós, feliz dia dos nossos, né, dos nossos pais e feliz dias da gente enquanto pais, né? Então, feliz. E para quem é mãe e pai também, né? Não é só pai, não. Para quem é mãe e pai também, feliz dia. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Robertinho, meu amigo, a bola já está com você. Robertinho caiu. Caiu. Então, eu acho que é melhor a Cristiana começar mesmo, Cristiana. Pronto, então, Cristiana, você, minha amiga. Beleza. Ele voltou, e aí? Robertinho voltou? Voltou. Então, vai começar com ele mesmo? Pode começar com ele, então. Se ele tiver condição, comece que a gente pega na sequência. Já fizeram a oração sem mim? Eu não acredito numa coisa dessa, viu? Eu não percebi as vibrações, não, pô. Ô, gente, então vamos começar. Vou marcar o horário aqui, viu? Tá certo, eu tô com o relógio. São 10 minutos, São 10 minutos. Mas, gente, só 10 minutos para falar um tema tão legal igual esse. Já passou 8 segundos. Robertinho, sem direito às manifestações físicas, viu? Tá bom.
bom. Eu ia pedir para Marcos fazer uma pictografia aí, ó. Psicopictografia. Então vamos lá, gente. Bom dia. Antes de mais nada, então, o tema, né, que a gente vai abordar hoje é falando sobre a teoria das manifestações físicas, que é um tema, assim, muito gostoso de falar, muito interessante, que eu acho que o tema é bem curto. Mas vamos lá, né? Então, o que é que Kardec faz no início da Revista Espírita do maio de 1858? Inicialmente, ele enfatiza a influência moral que os espíritos exercem sobre nós, e levando-nos a compreender que dois seres da mesma natureza possam comunicar-se pelo pensamento, que é o de seus atributos, sem auxílio de órgãos da palavra. Isso aí a gente, inclusive, pode encontrar lá na célebre questão 459 do Livro dos Espíritos, né? Onde há aquela pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e nossos atos, né? Porém, ele acrescenta ser muito mais difícil compreender os efeitos materiais, né, que eles podem produzir, os espíritos, tais como ruídos, movimentos de corpos sólidos, aparições, sobretudo as tangíveis, devido à ideia que fazemos da natureza dos espíritos. Quer dizer, que fazemos, né, na época de Kardec, quando ele escreveu o artigo, e que, na atualidade, aqueles que não têm um conhecimento espírita também fazem, né? Aí ele diz o seguinte: quando os espíritos foram interrogados sobre a questão de saber se são imateriais, eles responderam que imaterial não é bem o termo, porquanto o espírito é alguma coisa, sem o que seria o nada. E se quiserdes, é a matéria, mas de tal forma etéreo para vós, é como se... Aconteceu alguma coisa? Alguém comentou alguma coisa aí? Não, é porque o áudio de Roberto estava aberto, aí vazou aqui um pouco o áudio, mas eu já mutei já, viu? Ah, então tudo bem, tudo bem. Então, inclusive, essa resposta a gente pode encontrar lá na questão 82 do Livro dos Espíritos, né? Que Kardec ele pergunta: é certo dizer que os espíritos são imateriais? E aí os espíritos respondem: como podemos definir uma coisa quando não dispomos de termos de comparação e usamos uma linguagem suficiente? Um cego de nascença pode definir a luz de maneira alguma. Imaterial não é o termo apropriado. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. Então, entende-se que o espírito não é imaterial, na definição do Kardec, e dos espíritos, melhor dizendo. Então, Kardec explica que os espíritos despojados de todo envoltório, conforme informações deles mesmos, conservam a forma que tinham quando vivos, e que, quando nos aparecem, geralmente é sob a mesma forma que tinham quando os conhecemos na Terra. Então, os espíritos, quando se apresentam para nós, eles se apresentam com a última forma que tinham, né, a última roupagem encarnal que possuíam quando aqui habitavam. Sendo assim, o Kardec conclui que a alma não deixa tudo no caixão. Eu achei interessante essa colocação dele, né? E que leva alguma coisa consigo. Sendo assim, e dessa forma, haveria em nós duas espécies de matéria. Uma grosseira, que constitui o envoltório externo, né, o nosso corpo físico, e a outra sutil e indestrutível. A morte é a desagregação da primeira, de acordo com a afirmação do Kardec no artigo, daquela que a alma abandona. A outra se liberta e segue a alma, que dessa maneira continua tendo sempre um envoltório. Ou seja, quando nós desencarnamos, na orientação de Kardec, né, na explicação dele, nós perdemos o invólucro carnal, a matéria, né, física, mas persiste no plano espiritual um corpo semimaterial, que depois ele fala sobre isso, né, não é totalmente imaterial, a que ele denomina de perispírito, onde ele fala que essa matéria sutil, extraída, por assim dizer, de todas as partes do corpo,
ao qual estava ligada durante a vida dele e conserva a forma. Então, o perispírito, na realidade, ele conserva todas as formas do corpo físico que tínhamos quando ainda encarnados, quando nós estamos no plano espiritual. Isso aí, se a gente quiser se aprofundar, e é interessante, nós podemos encontrar na Revista Espírita de janeiro de 1865, que fala lá o perispírito descrito em 1805. Nós temos no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que tem como título Do Mundo Espírito, do Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 1 dos Espíritos, tem lá o subtítulo Perispírito, da questão 93 à questão 95. Então, Kardec continua dizendo que a matéria desse envoltório é bastante sutil para escapar à nossa vista, ou nossos sentidos carnais, nossos 5 sentidos, em seu estado normal. Mas nem por isso deixa de ser visível. Segundo ele, nós percebemos primeiro pelos olhos da alma. Então, quando, no momento de experiência extracorpórea, nós podemos ver através dos sonhos, né, ter visões produzidas durante esse período, né, de sono. Através dos sonhos, nós podemos ver os espíritos através da sua roupagem perispirítica, ou seja, o corpo do perispírito. Essa matéria eterizada é passível de modificações e o próprio espírito pode fazê-lo sofrer uma espécie de condensação que a torna perceptível aos olhos materiais, e é o que acontece nas aparições vaporosas. Ou seja, o espírito ele pode manipular a condição desse corpo perispiritual e se tornar, fazer modificações que ele acha necessário, e em determinado momento ele pode se tornar visível, né? Se tornar aparições que as pessoas vejam através dos sentidos, né? Dos 5 sentidos, da visão, pode tocar, né? Pode ouvir, falar e assim sucessivamente. A condensação pode chegar ao ponto de produzir a resistência e a tangibilidade. Ou seja, essa condensação, né, essa materialização, se a gente pode se expressar dessa forma, pode fazer com que o espírito toque em objetos, né, empurre, inclusive, criando resistência e a tangibilidade. É o caso das mãos que podem ver e tocar. Essa condensação, ou melhor, essa solidificação da matéria eterizada é apenas temporária ou acidental, visto não se encontrar em seu estado normal. Ou seja, essa condensação não pode ser permanente. Inclusive, ele fala sobre isso em alguns artigos, né? Certa feita, afirmaram, foi o João Batiste Rustig, né? O Rustig afirmou que Jesus teria tido um corpo agênere, né? Como Kardec define. E aí ele fala sobre esse tema no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 4, fala sobre os agêneres, fala na Revista Espírita, de 1859, fala no Livro dos Médiuns também, no seu capítulo 32, Vocabulário Espírita, e na Gênese, no capítulo 15. Na Gênese é quando se fala sobre a desmaterialização do corpo de Cristo, quando o corpo do Cristo desapareceu. Então, ele fala sobre esse tema. A mão aparente e tangível oferece uma resistência, continua Kardec, exerce uma pressão, deixa impressões, opera uma atração sobre os objetos que seguramos, após nela uma força. Ora, esses fatos que não são hipótese podem conduzir à explicação das manifestações físicas. Então, a explicação que ele dá sobre a manifestação física é justamente porque o espírito, podendo manipular a matéria, o corpo perispirítico, ele pode torná-lo tangível. E tornando esse corpo tangível, faz com que ele manipule objetos, né? Ele mexe objetos, inclusive ele fala sobre a questão de alguns espíritos que tocam instrumentos, tipo
o piano, por exemplo, né? Que eles vão e tocam e mostra que por detrás daquela música existe um ser inteligente, porque existe toda uma sequência harmônica da música, né? Então, não são toques por acaso. Então, justamente pela capacidade do espírito poder manipular a matéria etérea, no caso do corpo perispiritual, para que possa fazer isso. Aí depois ele fala sobre... Oi? Vai dar 11 minutos já. 11? Ah, então deixa eu terminar. Que eu ia falar sobre o espírito batedor. Desculpe, eu deixei batido aqui, tá? Então tá bom. Eu ia falar sobre o espírito batedor de Bert Zaber, né? Para a gente falar alguma coisa sobre o assunto, mas então eu encerro e depois a gente fala alguma coisa sobre isso. Beleza. Cristiana, você que vai trazer o orgulho. Pessoal, só novamente minha internet, então qualquer coisa vocês falem se vocês não estiverem ouvindo. Bom dia a todos, que eu não falei ainda, né? E eu achei bem curioso, caiu orgulho para mim, porque eu já tinha tratado da inveja, e nem era para eu estar falando, essa semana lá no início eu não ia falar, e depois também o tema foi o que ficou lá, dos 3. Mas gostei muito e agradeço, porque eu acho que o cerne da doutrina está nesses pontos que a gente vem tratando, nesses pontos importantes que a gente vem tratando, em todos eles, mas a questão moral eu acho que é o ponto culminante da doutrina espírita, né? Então, para começar, a gente, nessa dissertação sobre o orgulho, São Luís vem trazendo para a gente aqui duas parábolas, pequenas parábolas, né? Na primeira, conta a história de um homem que tinha terras e tinha muita vaidade pelas terras que ele tinha, pelo que ele produzia, e olhava com desdém para o humilde que tinha suas terras ali, que não eram tão férteis, mas o humilde continuou o seu trabalho, né? E com o suor do seu trabalho, ele foi plantando e colhendo, e o trigo que ele plantou realmente ele teve boas colheitas, enquanto o outro, com a sua plantação orgulhosa e grandiosa, a plantação dele estava recheada de joio. Aí ele vem falando do joio e do trigo um pouco, e na outra passagem, no mesmo sentido também, ele vem falando de um homem rico e poderoso, né, que se orgulha. Ele fala que eu achei interessante esse ponto, que quando encontra um escravo, ele fala: fica sabendo que eu sou sábio entre os sábios, poderoso entre os poderosos, grande entre os grandes, e a minha posição é elevada e é obra de minha mão. Então, o que ele vem falando? Da sabedoria, né, da superioridade dele por sabedoria, por poder, por tudo que ele tinha. E aí o humilde, o escravo, fala para ele que ele dormia o sono solto e sem receio. E ele estava ali e deu uma lição de humildade. E aí, afinal do nosso pequeno capítulo, que eu acho que ele é muito grande, mas são pequenas palavras muito simples, vem se perguntando por que São Luís nos fala sobre parábolas. E aí ele fala assim, que pergunta que não parece que atualmente a gente não precisaria mais de parábolas, né? É a questão que é feita, né? O espírito humano ama o mistério. A lição se grava melhor no coração quando a procuramos. Ao invés de trazer lições diretas sobre essas questões morais, a parábola despertaria e tocaria melhor as pessoas quando nós próprios levasse a parábola para a nossa realidade, né? E aí ele vem falando da importância de disfarçar essa questão moral para que a gente vai descobrir. Eu comecei a pensar, né? Por que nas informações científicas, nas informações ali as respostas são mais diretas, e por que nos ensinos morais, até mesmo durante a revelação, nos vem por meio de parábolas de novo? Porque justamente esse ensino choca aquilo que a gente tem de mais complicado dentro de cada um de nós, que é o orgulho. Então, nós não estamos preparados para ouvir falar nua e cruamente: irmãos, livra-se do orgulho.
porque o orgulho ele está nisso, 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 ou seja, se vocês não fizerem isso, realmente não vai estar levando a lugar nenhum. Então, nós ainda no período da revelação precisávamos das parábolas para que a gente refletisse e entendesse da importância dessa questão moral. Vim dar uma olhadinha na Kardec sobre quantas vezes o orgulho aparece. Foi curioso, aparece em 30 páginas. Cada página tem mais ou menos 30 citações. Então, quase 900 citações de orgulho na obra de Kardec, ou mais, né, na que está ali na Kardec. Isso não é por acaso. E busquei também a questão de São Luís. Por que São Luís tem uma dissertação na Revista Espírita sobre orgulho, uma sobre a inveja, outra sobre a avareza, e tratando dos diversos pontos, mas sem esquecer isso. Aí, estudando um pouco, a gente percebe que muitas vezes nós nos perdemos um pouco, né? Em tudo a gente estabelece critérios e questões, a gente levanta questões. E na doutrina, eu acho que o que os Espíritos vêm nos trazer, que o mais importante é a gente lutar contra o orgulho, que lá na Revista Espírita de 1865, no Evangelho, no Livro dos Espíritos também fala, né, que o orgulho é o maior inimigo do vosso adiantamento. Então, ele não diz que o maior inimigo do nosso adiantamento é qualquer outra coisa, é o nosso orgulho. E por isso nós precisamos ainda que ele nos venha por meio de histórias, de parábolas, de citações assim, pensa, né? Porque nós estamos numa era de razão, de racionalidade, de ciência, mas nós não podemos esquecer que também os Espíritos nos trazem lá no Evangelho o quê? Não fala assim, reconhece o verdadeiro Espírito pela quantidade de conhecimento que ele acumula, pela quantidade de livros que ele leu, pela quantidade de obras que ele interpretou. Não tem isso no Evangelho. Tem para a gente claramente, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más, lá no capítulo 7 Perfeitos. Então, quanto mais a gente estuda a doutrina, mais nós vamos percebendo a importância de tratarmos e de lidarmos com os nossos maiores empecilhos individuais, e o maior deles é o nosso orgulho. Até mesmo quando a gente empreende alguma coisa. Eu acho que todas as coisas que nós vamos buscar dentro da doutrina, e foi isso que São Luís quis nos dizer, quando ele disse que tinha um campo, um senhor com um campo com vários hectares, lá brilhantes, ali que teria uma safra maravilhosa, e um outro com um campo humilde. E logo em seguida ele vem com uma história onde um senhor de escravo, ele fala da sua sabedoria. Então, às vezes, cabe para a gente refletir também nos nossos posicionamentos até doutrinários. A gente tem que buscar o que está no fundo de tudo que nos move. Eu acho que cada ação nossa, a doutrina nos traz isso, Kardec nos trouxe, os Espíritos incessantemente falam. O que me move para fazer uma coisa? O que me leva a estar frente a um trabalho? É a vontade de que isso alcance as pessoas e leve o benefício? Ou é a minha própria... demonstrar que eu estou melhor para as pessoas? O que me move a tratar, por exemplo, um grupo de estudos assim? É eu mostrar que eu conheço a razão, ou eu levar um esclarecimento mais sólido para as pessoas e para mim mesmo, que o primeiro foco do conhecimento somos nós mesmos, né? Então, eu acho muito, muito interessante que tudo que a gente estuda dentro da doutrina é uma coisa que eu sempre tive comigo e sempre falo, que nós precisamos conhecer profundamente a doutrina, conhecer Kardec, mas que isso tem uma utilidade na nossa vida. Porque se não nos modificar, se nós estivermos buscando conhecimento por vaidade, para alimentar o nosso orgulho, para que a gente saiba mais, para que a gente tenha verdades, nós estamos indo por um caminho perigoso, e os Espíritos nos falam isso, né? E é uma mensagem constante de São Luís. E outro ponto que eu achei interessante, não sei como é que está meu tempo aí,
é a questão de São Luís, né? Eu aproveitei e fui dar uma olhadinha. Ah, tá bom, então tá ótimo, vai dar certinho. A questão de São Luís, né? Da orientação dele, ele lá, Kardec relata em muitos pontos, em muitos artigos da revista, né? Que ele seria como que um orientador, ele fala que ele seria o chefe espiritual da Sociedade Espírita de Paris. Aí eu fui ver um pouco sobre São Luís, a história dele, a última encarnação como um rei da França, né? Um rei muito admirado depois durante o seu reinado e depois também. Mas eu achei uma coisa interessante também com relação a isso, que reforça a questão da comunicação dos espíritos. Na Revista Espírita de 1865, quando estava comentando uma obra, precedeu uma doutrina espírita que falava também de conceitos espíritas, o espírito que é questionado, ele fala que os espíritos podem se apresentar, né? Eles podem se revelar com um nome que representaria, lembrando a gente que isso já tem em outras citações, com um nome ali que seria atribuído a uma classe de espíritos, né? Aí ele fala que ele já tinha se apresentado outras vezes nas reuniões sob o nome ali de Santo Agostinho, e também fala, aí quando pergunta quem seria ele fala assim que eles podem chamá-lo, classificá-lo como São Luís. Mas ele fala, eu me instruí instruindo os outros. Aqui faço o mesmo. Apenas vos direi que faço parte dessa categoria que designais pelo nome genérico de São Luís. Então, a gente percebe que na codificação, na revelação, às vezes o Espírito se apresentava com um nome, mas representava uma classe de espíritos que estavam ali, né? Achei bem interessante esse recurso. Então, em síntese, com relação a esse estudo do orgulho, que é só para concluir, ele fala que dessa questão da vaidade, das verdades, é só o cuidado, é a advertência de por que hoje, com o nível de entendimento que a gente tem, ainda precisamos das parábolas. Porque o nosso orgulho nos impediria, às vezes, até de estudar a doutrina espírita quando ela viesse claramente lá com a primeira pergunta. O que você precisa ver? E falasse diretamente você nisso, né? Então, nas formas disfarçadas que a gente tem de orgulho, né? De amor próprio, essas coisas. É isso. Pronto, beleza. Deixa eu começar a contar meu tempo aqui. Gente, alguém, por favor, conta o... Robertinho, você deve estar com o cronômetro do lado. Conta aí também, por favor. Porque às vezes eu estou falando aqui, esqueço de olhar e aí a pessoa se passa. Já liguei aqui também. Vou tirar... Etapas eternas, Anderson. Deixa eu tirar 30 segundos do meu tempo para pedir uma coisa. Eu só quero chamar a Cristiana de Abigail, porque está com o nome de Abigail aqui. Cristiana, por favor, depois lá no Zap, manda para mim, que eu estava procurando esses dias, esses artigos sobre... Eu tinha lido já na Revista Espírita sobre as definições de São Luís, né? Que ele era vamos dizer assim, o chefe da equipe espiritual, né? da Sociedade Parisiense, mas eu não lembro aonde, né? E esse outro artigo que você estava falando agora sobre essa questão dele ter se apresentado sobre Santo Agostinho e tal, eu não lembro de ter lido esse artigo. Por favor, manda lá depois também, viu? Porque essas informações são importantes, para a gente construir o raciocínio, beleza? Eu perdi um minuto aqui, mas não tem problema, porque o meu artigo é um pouco menor. Gente, eu fiquei com a parte de metades eternas, né? A parte final do artigo, ela vai ser exatamente o que está no Livro dos Espíritos. As 7 perguntas sobre almas gêmeas e metades eternas e o comentário de Kardec. Exatamente. Mas eu, particularmente, acho que o mais interessante é toda a construção que existe dentro do artigo, que eu vou expor para vocês, certo? Na Metades Eternas, ele vai trazer o caso de um homem, né, que um dos associados mandou uma carta, na verdade, né, para Kardec e sua equipe, dizendo que lá na cidade deles tinha um homem que tinha perdido a esposa, ele ficou com 6 filhos para cuidar, mas mesmo assim ele ficou muito triste, ficou muito mal, isolado, mas depois que ele conheceu o Espiritismo, isso começou a mudar, né? Ele começou a se sentir mais feliz, começou a compreender muitas coisas, entender que a felicidade não é desse mundo, né? E aí a sua esposa Clemence começou a vir através de evocação em algumas dessas sessões que ele fazia com o pessoal, né? E ele começou a ficar intrigado sobre esse assunto de felicidade e começou a questionar ela sobre algumas coisas, né?
E aí ele questiona ela, né? Porque assim, ele diz, poxa, nós, quando encarnados, né? Nós nos dávamos muito bem, né? Éramos boas pessoas, nós nos dávamos muito bem, mas a gente fazia um esforço muito grande para se dar bem, né? A gente tinha que fazer concessões sempre, tanto eu quanto você, para que a gente tivesse um bom relacionamento, né? Então, não é como se a gente fosse alma gêmea, né? Era como se a gente se esforçasse para dar certo, né? E ela responde a ele que é porque ele não era a alma gêmea dela, ele não era a metade eterna dela, né? Que por isso que eles tinham que fazer essas concessões, porque se ele fosse a metade eterna dela, não precisaria ser feito isso. Ele pergunta a ela se ela conhece a metade eterna dela, ela diz que sim, que é um homem que está encarnado, me perdoe, eu acho que é na Índia, eu esqueci agora onde, né? E aí ela vai falar que ele está encarnado, né? Que a metade eterna dela está encarnada na Terra, né? Mas que ele só poderá se reunir a ela, né, daqui a 175 anos, a contar da data que ela estava falando, né? Segundo a vossa maneira de contar, ou seja, 175 anos no tempo aqui da Terra, né? O que já me deixa intrigado daí, né? Porque essa ideia de futuro, né? Da onde foi que ela tirou, né? Vamos começar a prestar atenção daí, né? Ela dá essa informação a ele, né? Que ela só estaria junto com esse espírito encarnado, né? Depois ela disse que eles encarnarão juntos na Terra, mas 175 anos depois daquele momento que ela estava comunicando, né? Mais na frente, porque a gente vai lembrar que a gente já estudou lá atrás, né? Que essa noção de percepção do futuro, do que tem, né? O espírito tem mais percepção sobre isso de acordo com o seu estágio de perfeição, né? E a gente vai ver através do discorrer da comunicação que o estado de perfeição dela é bem inferior, né? Porque a gente vai vendo aqui a construção, vamos construir que vocês vão ver isso, né? E o que acontece? Ela vai dizer o seguinte, primeiro estágio, para mostrar que ela não é muito evoluída, ela vai dizer, eu não te posso descrever bem a felicidade dos seres que são assim reunidos, né? No caso, as metades eternas. Então, eu vou chamar aqui Heloísa e Abelardo, que são dois espíritos que ela conhece, não diz, enfim, da onde, né? Que seriam exemplos de almas eternas, né? Esses espíritos vêm e começam a se comunicar nessa sociedade lá, não na sociedade parisiense, né? Isso está na carta ainda que o associado tinha mandado, né? E dentro da comunicação que os espíritos vão trazer, eles vão falar algumas coisas interessantes inicialmente, né? Eles vão dizer o seguinte, assim, vossas maiores alegrias não valem só um de nossos olhares, né? Um só de nossos apertos de mão, né? Então a gente começa a ver, tipo assim, poxa, essa metade eterna, né? É quase a simbologia da felicidade perfeita que os espíritos vêm falar que a gente só atingirá quando será puro, né? Mas enfim. Mas veja que interessante, ele vai dizer assim, a ideia das metades eternas me alegra, e isso o associado mandando, né? Ao criar a humanidade, parece-me que Deus a fez dupla, e ao separar suas metades, teria dito, ide por esse mundo e procurai encarnações. Se fizerdes o bem, a viagem será curta, e permitirei a vossa união. Do contrário, muitos séculos se passarão antes que possais desfrutar dessa felicidade. Tal é, parece-me, a causa primeira do movimento instintivo que leva a humanidade a buscar a felicidade. Felicidade que não compreendemos e que não nos damos o trabalho de compreender. E aí tem algo interessante. Vamos lá. Essa conclusão foi trazida pelo associado, que mandou a carta para Kardec, né? Antes de perguntar as opiniões de Kardec e da equipe dele sobre o assunto, certo? A gente vai ver que essa conclusão do associado ele é feita através das suas ideias pré-concebidas dele já, do que se tinha de ideia no mundo de metades eternas, né? Junto com a evocação e o diálogo que ele fez com esses espíritos, tanto da Clemence, quanto da Heloísa e do Abelardo, né? E aí vocês vão ver, né? Ele fez a evocação, fez um diálogo com eles, mas sem uma estrutura científica e sem um estudo aprofundado, né? Por que eu estou dizendo isso, né? Porque agora na frente a gente vai falar agora, vocês vão ver que Kardec vai evocar os mesmos espíritos, Heloísa e Abelardo. E pelas respostas que esses espíritos, os mesmos espíritos vão dar, não seria possível ele se equivocar nessa conclusão. Ou seja, o que mudou, na verdade, foi a forma de abordar e de questionar os espíritos. Como você questiona e dialoga com eles, como você estrutura, né? Porque você vai ver o que Kardec fez antes de Kardec evocar São Luís, que são as respostas que a gente conhece que está lá, Kardec vai evocar Heloísa e Abelardo, né? E aí vamos ver, né? Ele vai fazer o seguinte, ele evoca Heloísa e Abelardo lá na Sociedade Parisiense, né? E vai perguntar, as almas foram criadas duplas? E eles respondem, o Abelardo que está respondendo, né? Ele vai dizer, se tivessem sido criadas duplas, as simples seriam imperfeitas, ou seja, já mataria aquela conclusão lá de trás, certo?
Ou seja, só uma forma de perguntar, né? Depois ele pergunta, é possível reunir-se duas almas na eternidade e formarem um todo? E eles respondem, não. Aí pergunta, tu e Heloísa formaste desde a origem dois seres distintos? Eles respondem sim. Veja que tudo isso já está desconstruindo a conclusão que foi feita pelo rapaz, né? Aí ele responde, aí pergunta, formai-vos ainda neste momento duas almas distintas? Eles respondem sim, mas sempre unidas, ou seja, estamos sempre juntas, né? Pelo quê? Ele vai dizer. Aí ele pergunta, todos os homens se encontram na mesma condição? E eles respondem, conforme sejam mais ou menos perfeitos. Vão vendo como o próprio Heloísa e Abelardo vão entrando quase que na mesma resposta que São Luís vai dar depois, né? E aí ele vai perguntar, todas as almas são destinadas a um dia se unirem uma à outra? E ele responde, cada espírito tem a tendência de procurar um outro espírito que lhe seja afim. A isso chamais simpatia. A diferença aqui do que São Luís vai nos dizer é que Abelardo diz que a gente tem a tendência de procurar um outro espírito. E São Luís vai dizer lá na frente que a gente procura espíritos da mesmo grau de evolução nosso. Não é um em específico, né? E aí a última pergunta que Kardec faz a Heloísa e a Abelardo é, nessa união há uma condição de sexo? E ele diz que não, né? Que todas as almas não têm sexo, né? A partir daí vai vir as 7 questões que são feitas a São Luís, né? As 7 perguntas. Eu não vou ler as 7 perguntas aqui, pastor, porque fica repetitivo. A equipe que a gente já vem estudando o Livro dos Espíritos há um tempo, são exatamente as mesmas perguntas que estão lá e as respostas que estão lá, certo? E você tem 2 minutos, viu? Pronto, não, certo, beleza, obrigado, Robertinho. E aí ele vai dizer, né, vejam só, por que eu quis me ater nessa parte, pessoal? Porque vejam se isso não parece muito o que a gente vive hoje dentro dos nossos centros espíritas, dentro das nossas reuniões mediúnicas. Olha o tamanho de uma conclusão equivocada, né, e toda cheia de preconceitos, né, conceitos anteriores, né, aquilo, né, sendo que os mesmos espíritos poderiam ter sido interrogados de formas diferentes, né? Então, assim, você poderia ter interrogado em outras oportunidades, poderia ter dialogado com ele em outras vezes, ter pensado, né, enfim, de uma forma mais científica, mais estruturada e menos aleatória, que infelizmente é o que tem acontecido muito, né, nas nossas casas espíritas. Então, por que eu me ative nisso? Porque a gente tem aqui 2 percepções completamente diferentes tiradas dos mesmos espíritos. Dos mesmos espíritos, que não eram tão evoluídos assim. Por que não tão evoluídos assim, Heloísa e Abelardo? Porque São Luís vai dizer lá na frente, né, antes da conclusão de Kardec, que os espíritos que têm a ideia de metades eternas são espíritos muito apegados às ideias mundanas ainda, espíritos, por isso, muito pouco evoluídos, né? E o espírito da Clemence é menos evoluído do que a de Heloísa e Abelardo, porque ela disse que não conseguia ter ideia nem da felicidade que eles tinham. Então, em cima disso, a gente consegue, de certa forma, já colocá-los dentro das classes espíritas. Talvez não das classes dos espíritos, né? Talvez não exatamente a classe certinha, mas ali, mais ou menos, entendeu? Então, vejam como é importante a gente fazer essa análise, a gente olhar, né? Muitas vezes a gente atribui que a culpa é do espírito A ou do espírito B, né? Ah, porque ele é mentiroso, ou porque ele é mistificador, porque ele é isso, ou porque é aquilo. E muitas vezes, na minha percepção, o problema está na gente, no material humano. Não querer estudar, porque aí entra um pouco no que eu já ia falar Abigail de novo, que a Cristiana falou, né? De orgulho, de vaidade, né? A gente acha que a gente já sabe o suficiente, a gente acha que a gente já estudou demais, a gente acha que a gente já faz, eu já faço isso há 15 anos, né? Eu sou dialogador há 15 anos, eu não preciso estudar mais o Céu e o Inferno, eu não preciso mais estudar o Livro dos Médiuns, né? Eu não preciso, então, tipo assim, isso vale para os médiuns também, no geral, entendeu? Então, já passei do horário, né, pessoal? Então, é isso. Valeu, Roberto, obrigado. Beleza, eu vou pegar agora 3 minutos, aí marque aí antes, por favor, depois aí cada um 3 minutos, depois 2 minutos para a réplica. Eu queria começar de trás para frente, começar do que Anderson falou, né, das metades eternas. Justamente o que me chamou muita atenção foi a construção, né, do pensamento de Kardec. Traz uma informação contida em uma das milhares de cartas que chegou até ele, e aí utiliza um método, né, o método experimental, de fazer a observação, de pegar a teoria justamente aliado
a esta observação, evoca os mesmos espíritos, depois evoca o espírito orientador São Luís e depois ele faz a conclusão. Olha o formato, isso me chamou muita atenção, justamente o quê? Para demonstrar, ficou subjacente aí uma lição grande de como devemos proceder, né? E aí houve a evocação, sim, pergunta simples e objetiva. Beleza, em relação à Cristiana, minha amiga se tirou leite de pedra. Quando eu li esse artigo ontem, que estava buscando o assunto, eu vi, rapaz, realmente um artigo pequeno, bem pequeno, e aí eu achei muito interessante essa forma de como você fez esse link com as outras obras kardecianas, principalmente pesquisando, foi o mesmo caminho que eu percorri para pesquisar onde foi falado sobre orgulho. E aí achei muito interessante a citação sua. E de Robertinho, né, sobre a teoria das manifestações físicas, eu queria chamar a atenção quando Robertinho fez a citação de Rostang. Nós sabemos que João Batista Rostang trouxe, né, a suposta revelação da revelação, onde tem graves contradições doutrinárias. Eu já me debrucei durante um bom tempo, durante anos, sobre os 4 evangelhos de Rostang, né, incoerências absurdas que se chocam com o pensamento kardeciano, inclusive sem controle universal. Ele foi orientado por espírito ligado à igreja medieval, né? Incoerências absurdas. Mas me chama a atenção, quando Kardec fala nesse artigo que Robertinho leu, justamente sobre a teoria, que ele diz assim, olha, essa teoria é fruto de observação. Foram fatos que foram estudados. Observe bem isso. Vamos ver, durante várias e várias vezes na codificação ele falar justamente sobre isso. Olha, essa teoria foi baseada nas observações e foi fruto dos fatos estudados. Não foi uma concepção humana, não foi uma concepção pessoal. Está implícito aí justamente a metodologia utilizada por Kardec. Além do aspecto das manifestações, Robertinho leu e eu queria só reforçar, né, porque ele leu e falou muito bem disso. Como é o processo pelo qual, né, que ocorrem as manifestações físicas, justamente, né, a condensação da matéria eterizada. O espírito, através do seu pensamento, da sua vontade, condensa utilizando justamente o seu perispírito. Então, eu achei um artigo muito, muito interessante aí para a gente estudar, e Kardec no final ainda diz, olha, como se opera essa ação, mas na frente a gente vai estudar. E a gente vai ter a oportunidade lá na frente de estudar o processo que ele utiliza, que ele vai falar muito bem no livro dos médios. Mas lá na frente, na revista Espírita, me parece da de 1865, ele vai tratar um artigo específico sobre isso também. Me parece 865. Pronto. Beleza, meu tempo. Agora, estão me ouvindo? João da Baixa Grande. Estão me ouvindo, não? Sim, Beto. Eu quero saber o seguinte, mudou o esquema? Não era 5 minutos, depois mais 3? As 2 últimas semanas foi assim. 5 minutos. Mas porque tinha pouca gente, Beto. Agora, se pegar 5, não dá. Tá. Porque tinha pouca gente. Aí agora a gente pega 3, aí depois 2 para cada um e volta para a gente de acordo com o tempo. Não gostei muito não, mas tá bom. Beleza. João, você, João. Tá fechado o áudio, viu, João? Libera o microfonezinho aí embaixo. Agora. Aí. Pronto. Pronto? Aí, começou. Ah, meu Deus do céu. Eu começaria também pelo Anderson, o negócio das metades eternas. Tem tanta gente no Espiritismo perdendo a vergonha atrás de metades eternas. Aliás, aí é um desdobramento até maior do que o que Kardec publicou no próprio Livro dos Espíritos. Lá ele sintetizou mais. E aqui está bem mais debulhado, Anderson colocou muito bem, e falta realmente a esse pessoal estudar mais um pouco. A questão do Robertinho, das manifestações físicas, não é nenhuma novidade. É um assunto super complexo. Até hoje, a ciência ainda busca as provas que eles querem e não vão arrumar, porque médium não é robô.
né? Mesmo com a nanotecnologia, não vão conseguirem, lá vão ter o à la carte, as provas que precisam. E Cristiana fez um trabalho muito bonito sobre, realmente, a dissertação, é mais ou menos desprendimento dos bens terrenos e o orgulho. Mas eu gostaria de salientar aí mais um pouco a questão das metades eternas. Ora, vamos raciocinar com lógica. Se fosse verdade, quem seria a metade eterna de Jesus? É engraçado. Falta lógica. Aí tem que usar um pouco algum silogismo da filosofia para poder derrubar essas ideias equivocadas. Espírito é uno, indivisível. Como que criar duas bandinhas, Adão e Eva? Aplicando apenas um método mais racional, já dá para se derrubar. Kardec fez questão de montar todo um esquema, porque Kardec era rígido nas suas pesquisas, ele não ia aceitar nunca qualquer informação. É fantástico. Outra coisa, esses espíritos aí, a gente vê que são irmãos ainda de nível de mediano para trás, com todo respeito. E Kardec fez questão só de demonstrar, porque só o Kardec tinha autoridade dada pelo Espírito de Verdade e Jesus de trazer quem precisasse para a nossa instrução. Observe que comunicação de suicida não é na mesma hora. Kardec teve autoridade e no livro O Céu e o Inferno tem uma parte só ouvindo irmãos suicidas. Isso é fantástico. Agora, ninguém cai na besteira e nenhuma mediúnica de fazer isso. Já vi muita gente querer fazer. É porque não ainda entendeu a grandeza da missão kardeciana. No dia que a gente entender quem é Kardec, como é que ele foi escolhido por Jesus para chefiar, vamos botar chefiar, uma pleia de espírito desse, para trazer as informações por médiuns ainda virgem. Observe que as meninas terminou a missão, a mediunidade trancou e ninguém trabalhou mais mediunicamente, porque senão iriam tentar fazer o que fizeram com as irmãs Fox lá nos Estados Unidos, porque as trevas trabalham de todo lado. Então, foi uma missão planejadíssima, Jesus no controle 100% e Kardec cumprindo. Beleza? Tá bom aí, antes do tempo? Beleza, pelo meu cronômetro, sim, João. Já sim. Roberval da Piritiba. Oi, tá me ouvindo? Ouvindo, pode falar, Roberval. Agora sim. É isso aí. Bom dia para todos. Eu observei muito bem as colocações que foram feitas e na parte das materializações tem um livro muito interessante chamado Materializações Luminosas de Ranieri e eu fiquei observando e li algumas passagens, fiz algumas correlações e eu tenho observado nessas questões, não sei se me falta conhecimento, mas o movimento espírita também parou essas questões de pesquisa e de análise para saber como realmente a coisa funciona, qual o mecanismo usado, e eu acho que pelo tempo nós já deveríamos ter mais algumas novas revelações que pudessem aclarar também as nossas ideias em relação a essas questões das materializações, principalmente. A questão dos movimentos, não, mas a materialização, não sei se segue praticamente o mesmo sentido, o mesmo ritmo. Isso ainda tem um pouco de dúvida, ou se existe algumas informações que venham a complementar isso aí para aclarar mais as nossas ideias. Isso aí me chamou a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção também é na questão da constituição do espírito. Nós sabemos que todos nós possuímos um perispírito de conformidade com a sua natureza espiritual, mas quando a gente passa para analisar os espíritos puros, a gente, as informações dizem que o seu perispírito é tão diáfano que, na verdade, se torna basicamente perceptível, mas, mesmo assim, existe uma delimitação entre eles. E, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade de perceber como seria realmente essa delimitação. Então, sendo que, por mais elevado que ele seja, e existindo essa delimitação, ele não deixa de ter um contorno
material em conformidade com a sua evolução. Isso aí eu tento imaginar também, mas eu acho que a minha percepção, a minha dificuldade de entendimento é devido também à minha limitação. E quanto à questão da essência do espírito, esse aí nós ainda não temos a informação, pelo menos eu, em relação à sua essência própria do espírito. Então, o estudo é bastante interessante. Cristiana colocou muito bem essa questão do orgulho, que é uma coisa terrível. Nós temos observado isso dentro do próprio movimento espírita e dentro também de cada um de nós. Ele tem diversas formas de manifestar-se, né? E, inclusive, nós temos um grave erro de ocultar esses nossos sentimentos. E, na verdade, são coisas que precisam ser trabalhadas. E eu vou ficar justamente com aquela passagem final, onde vai mostrar justamente a ação de cada um e a importância dessa ação no seu desenvolvimento espiritual. Então, o estudo achei muito interessante. Não vou repetir algumas questões que já foram faladas para não se tornar monótono. Mas João colocou muito bem essa questão das metades eternas e desses espíritos que Kardec coloca à nossa disposição para que nós possamos traçar esse parâmetro aí que acabamos de observar. Parabenizar todo mundo aí. Muito bom o estudo. Eu, como sempre, não gasto o tempo necessário que me foi confiado. Gastou, dessa vez gastou. 3 minutos e 30. Sim, eu gostei quando você disse assim, o senhor Roberval, eu digo, rapaz, estou ficando velho. Beleza, Marcos Pessoa. Bom, eu estava aqui observando alguns aspectos e a gente percebe nitidamente a preocupação de Kardec com relação ao processo evolutivo da criatura humana, que o entrave é o orgulho, né? Mas, assim, e eu acho que Roberto parece que pegou lá e fez a xerox do que estava lá e destrinchou aqui para a gente, que eu acho que foi muito oportuno. Mas, assim, o que me chamou a atenção é a questão das metades eternas. E, inclusive, parece-me que no Consolador tem algo a respeito de que Emmanuel tinha dado uma resposta e enfatiza posteriormente de que houve um equívoco a respeito dessa situação. Quando a gente vai observar naquelas questões de Santo Agostinho, e vai perceber que esse fato de ser metade eterna, se assim fosse, havia, e se ela se afastasse uma da outra, haveria incompletude, né? Da metade. Então, geralmente, isso não teria nenhum nexo para sustentar. E que os espíritos geralmente são simpáticos. Se eles são simpáticos, um dia também poderão deixar de ser-los, de acordo com a possibilidade de cada um. Algum é mais preguiçoso, então essa pessoa pode deixar de ser simpático para outro. Mas todo mundo vai chegar a um momento de comunhão de pensamentos, porque os seres humanos tendem a evoluir, e isso falo-as simpático numa dimensão muito maior quando tiverem no estado de perfeição. E aí eu fico assim observando sobre a questão dos multi-universos, das dimensões em que nós nos encontramos e que a gente ainda nem entende de verdade o conceito do que é espírito, e a nossa tentativa desenfreada de compreender essa parte do que é imaterial, até a gente começa a perceber nessa dimensão as condições da sobrevivência do espírito nesse plano, já é difícil. Porque quem de nós nunca se perguntou, será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Então, se aquele disser que não fez isso, certamente ele não está refletindo sobre determinados conceitos. E aí a nossa pequenez frente a essa compreensão do espírito ainda é
muito curta e que a gente precisa avançar. Uma coisa nós temos aqui, que Cristiane colocou sabiamente, é a questão do orgulho, que é o nosso entrave principal para a compreensão de todas essas condições que vai assegurar a cada um de nós, não a metade eterna, mas a simpatia entre os espíritos que têm essa possibilidade de garantir e aprender de uma forma, digamos assim, sem limite, porque se a gente for falar de eternidade, você automaticamente você não teria como mensurar numa dimensão em que nós nos encontramos. Marcos, tempo. Beleza, Beto. Beleza pura. Estão me ouvindo aí, né? Sim. Eu corrigi aqui o problema aqui. Estava um probleminha na semana passada. Agora ficou 2 bom. segundos já? Já foi. Gente, eu não vou repetir aqui o que vocês falaram. Eu anotei algumas coisas aqui que já falaram aí, eu não vou comentar, não. Me chamou a atenção no primeiro artigo aí. Diz assim, a ação do espírito não é uma abstração como alguns creem. É um ser cuja natureza íntima escapa ao nosso sentido grosseiro. Isso aí no tempo de Kardec e até hoje continua escapando. A gente está estudando o perispírito para chegar à intimidade do espírito. E aqui, quando ele fala natureza íntima, ele não está falando natureza íntima do espírito, a natureza íntima da matéria. E ele diz aí que o imaterial não é o termo. E quando a gente vai lá no Consolador, não sei qual é a pergunta, que me veio aqui agora, isso aí, quando foi o comentário aí, uma coisa interessante que pergunta lá ao Espírito, né? Qual a natureza íntima de Jesus. E eles dizem assim, a gente está estudando agora, começando a estudar o Espírito. A matéria do Espírito. Imagine a gente querer saber essas coisas. Então, é melhor a gente estudar o perispírito, para a gente chegar à intimidade de espírito, é muito melhor. E aquele livro, a Antologia do Perispírito, é muito bom para quem quer estudar toda a natureza do perispírito. E a outra coisa aqui, que eu coloquei aqui, é o seguinte, que Roberto aí colocou muito bem aí, da última encarnação que leva, mas eu notei aqui uma coisa interessante, que ele diz assim, ó, os laços tenazes do corpo e espírito é uma coesão molecular. Olha que coisa interessante. Coesão molecular, que coisa bem para a gente começar a estudar, né? Porque no tempo de Kardec não tem o conhecimento que nós temos antes, mas ele já reconhecia que era uma coesão, uma atração molecular, devido a 3 coisas que eu coloquei aqui, ó. Quase tenaz, quando o espírito vive materialmente. Olha que coisa interessante. O que é materialmente, gente? Mesmo eu sendo espírita, eu posso dizer materialmente. Fez as coisinhas da terra aí, dando muito valor às coisinhas aí, né? As 3 coisas que falam no Evangelho, a riqueza, o poder, a juventude eterna. Então, ele não diz espiritualmente ou quem pensa na doutrina materialista, mas quem vive materialmente. Isso é muito importante, né? Que muitas vezes a gente tem o conhecimento espírita e vive materialmente na nossa vida, na nossa casa. Depois ele diz assim, ó, quem absorveu seus pensamentos por gozos e paixões desvairadas. Olha que coisa interessante. Aí vem aquela coisa que eu sempre falei aqui. Nesse momento de pandemia, o que é que a gente está postando na internet, qual é o nosso pensamento, qual é a nossa vibração que a gente está jogando, para depois não se lamentar, viu? E na última, ele diz assim, quem ficou na preocupação da personalidade, ou seja, entre o orgulho aí que Cristiana falou, o orgulho e o egoísmo, quem só se preocupou com isso, com a sua personalidade, isso é muito interessante. Então a gente vai... Eu peguei só essas partes aí, as outras 2 aí eu coloco nos outros 2 minutos. Já que mudou o esquema, eu não vou pegar esses 3 minutos para tudo, não. Tá mas já tem quase 4. Vai lá. Beleza, Wilson.
Tá fechado o microfone, Wilson. Tá me ouvindo? Agora sim. Esse tema da teoria das manifestações físicas, ele traz uma abordagem muito mais extensa do que os outros, né? E aí, sobre a questão da entrevista lá mais abaixo, a gente quase não aborda esse aspecto, né, nessas teorias. Mas eu fico aqui com esses dizeres que estão, acho que no 4º ou 5º parágrafo da primeira temática, onde diz assim, que em algumas pessoas a separação começa antes da morte, né? São as que em vida se elevaram pelo pensamento e pela pureza de seus sentimentos. E aí eu fico a observar, meus caros amigos e amigas, o que, por exemplo, o orgulho exacerbado pode fazer conosco quando nós, ao desencarnar, nos percebemos que, envolvidos por essas teorias ou por esses comprometimentos apenas da materialidade, não vivenciando o princípio da humildade, o que tudo isso pode nos fazer estacionar na nossa presente reencarnação. Porque quando essa pergunta aqui, ou melhor, essa narrativa aqui de Kardec, nos falando sobre essas pessoas que supostamente ao desencarnar, elas já têm uma vida, um pensamento mais elevado e não passam por esses pensamentos ou sentimentos mais materiais, e aquelas outras que, por exemplo, se encontram no segundo artigo, pelo menos na resposta, que este senhor, no caso do orgulho, né, que esse senhor respondeu que, mais ou menos da seguinte forma: Senhor, respondeu o pobre homem, temi que minha saudação humilde vos fosse uma ofensa. Sou pobre e o único bem que possuo são meus braços, mas não desejo vossas grandezas enganosas. Durmo o meu sono e não temo como vós que o prazer do Senhor me faça cair em minha obscuridade. Então aí eu fico a perceber o que é que eu estou construindo nesse aspecto dessa melhoria, desse avanço espiritual, para que eu não me encontre, ou pelo menos que eu não chegue a passar por essas defecções morais ao desencarnar, e até mesmo na vida presente, né, na nossa existência, que a gente está construindo com bastante conhecimento, entre aspas, mas ainda um pouco devotado a essa materialidade que tanto nos arrasta, né? E no final, com essa teoria das metades eternas, terminou? Terminou. Nessa teoria das metades eternas, o que a obra vem nos mostrar é essa desmistificação, essa desconstrução dessas teorias de almas gêmeas e de tudo mais, onde nós sabemos que o espírito ele é completamente dono de si só, ou que vive pelos seus próprios esforços, por mais antipáticos ou simpáticos que sejam, vivemos sempre um processo de individualidade. É isso. Ok. Agora, voltando o tempo para Robertinho. 2 minutos, meu amigo Robertinho. Tá bom, rapidinho. Pessoal, como todo mundo conseguiu captar, eu acredito, na minha opinião, bem a parte das metades eternas, né? E o assunto de Robertinho é muito extenso e muito interessante também, né? Eu vou passar, Itamar, meus 2 minutos para Robertinho também, certo? Então, o Robertinho fala 4 minutos e depois a Cristiana fala e aí a gente passa para a réplica pro pessoal, beleza? Inclusive, Anderson, eu queria até ampliar a sua sugestão e pedir que todos nós, nesse momento final, porque cada um vai voltar 2 minutos, a gente se debruça justamente sobre esse tema de Robertinho. Você pode até fazer a observação, Cristiano também, porque, além de extenso, realmente é muito, muito interessante e tem muitas dúvidas. E ele é só o primeiro artigo, né? Vão vir outros. Exatamente. Depois, então a gente precisa entender essa base, né? Então, o que Anderson falou sobre o primeiro artigo é interessante. A gente colocar que foi o primeiro artigo, então eu tenho 4 minutos para falar, tá? Mais 2 mil.
Tá certo. Então, o que eu queria acrescentar é o seguinte, quando ele fala sobre a questão do espírito batedor de Bergzabern, eu não sei se a pronúncia correta é essa, né? Mas que é um complemento do artigo que eu acho interessante nós abordarmos, né? Que é do F.A. Blank, né? Que era um redator do jornal, que foi de maio de 1852. Então, falam de uma comunicação, a partir de janeiro de 1852, de um espírito batedor, né, que ele dava pancadas, e uma criança é que tinha a forma de entrar em contato, de conversar com esse espírito, de fazer perguntas a ele, né? O espírito, ele fazia batidas e marcha, né? De música, de marcha, né? Ele fazia batidas. Então, houve uma comunicação entre esta criança e o espírito, e o detalhe interessante, foi observado por outras pessoas. Então, não só foi um comentário da criança que conversava com o espírito. Então, ele fazia batidas e o espírito, aliás, melhor dizendo, a criança fazia perguntas e o espírito respondia com batidas, né? Então, isso é muito interessante. E aí, o que é que Kardec faz as colocações? Primeiro ponto, se tratava de um espírito inferior, da classe dos espíritos levianos, de acordo com Kardec, né? Outra colocação que ele coloca, que examinando sobre o aspecto espírita, torna-se evidente que o espírito que se manifestava era inferior à criança, visto que obedecia a criança. Então, tudo que a criança pedia, né, para ele fazia. É até interessante, ela pediu para dar 110 pancadas, ele deu só 106. A criança pediu, faltou 4, e ele deu as 4 pancadas, né? Agora, uma colocação muito interessante, que eu acho que é daí que se fala da necessidade dos médiuns de efeitos físicos, é que Kardec coloca, quanto ao menino, é certo que era um desses médiuns de efeitos físicos. Então, inicia aí o pensamento, né, de que há necessidade de um médium de efeito físico para que o espírito possa, manipulando a matéria, no caso, o corpo perispirítico, efetuar estas manifestações físicas. Isso nós podemos nos aprofundar, inclusive, no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, né? Na Revista Espírita, de março de 1859, que fala sobre o estudo dos médiuns, fala sobre os médiuns de efeitos físicos, né? Outra coisa que eu gostaria assim, de fazer uma complementação é esse caso de Rustain, tá? Eu quis abordar isso porque teve um período dentro do movimento espírita que houve tipo uma divisão entre os kardecistas e os rustaiguistas, tá? E eu tive a oportunidade de ler um livro de Wilson Garcia chamado Corpo Fluídico, onde falava que o Rustain tinha uma única médium, que era chamada Emile Collignon, ela que psicografava as mensagens, e que ele escreveu esses 4 livros de Rustain, tá? Então, indo de encontro ao trabalho realizado por Kardec sobre a questão da universalidade dos pensamentos. Era uma única médium, né? Existe até informações de que existia vultos enegrecidos em volta dela. Claro que cada um tem que fazer sua leitura e fazer em conformidade com os estudos que nós estamos fazendo com Kardec. Mas o ponto mais importante é essa necessidade da presença de um médium de efeito físico para que haja manifestação mediúnica. Era essa a conclusão que eu gostaria de fazer. Beleza, Anderson. Pessoal, eu vou falar rapidinho. Aliás, é Cristiana, viu, Anderson? Depois é que é você. Tá certo, Cristiana. Cristiana. Aqui ela tem umas fotinhas só para finalizar a aula, tá bom? Na verdade, eu acho que foi tudo muito bem explicado. Com relação a essa parte da teoria das manifestações físicas, eu acho que é só a introdução mesmo, pela quantidade de... Só um minutinho, pessoal, que tem um somzinho aqui do lado que está interferindo. Só um minutinho aqui, porque só um pouquinho. Ok. Essa questão do estudo do espírito, do perispírito, acho que são coisas que a gente vai se aprofundar ainda bastante, né?
e em especial nessa questão da matéria, do que é essa matéria, dessa condensação da matéria. Então, assim, eu acho que para uma questão introdutória, agora a gente tem 2 minutos, nem dá para se aprofundar muito, eu vejo que o que mais me chamou a atenção nesse artigo, que foi muito bem comentado pelo Roberto, é a questão mesmo dessa possibilidade de a gente ampliar essa visão de matéria, né? O que seria essa matéria, como que se faz essa condensação, como que seria esse processo do médium de efeito físico, dessa doação para se propiciar esse momento da condensação que ele falou. A condensação pode chegar ao ponto de produzir resistência e tangibilidade. É o caso das mãos que podemos ver tocar, mas essa condensação, a única palavra que nós podemos servir para exprimir nosso pensamento, embora a expressão não seja perfeitamente exata, né? Essa condensação, dizíamos, ou melhor, essa solidificação da matéria eterizada é apenas temporária, que já foi abordada. Então, essa questão do estudo da matéria, eu acho que no período de Kardec, já se tinha uma noção, e hoje a gente tem com mais profundidade, entender esse processo de condensação, entender os espaços vazios que tem dentro da matéria, né? Essa questão da energia que envolve toda essa matéria, nos auxilia muito nessa compreensão do que seria esse processo de materialização, todo esse processo das manifestações físicas, né? Então, para não ficar repetindo, que como o tempo é curto, eu só queria reforçar essa questão de quando a gente percebe a matéria diferente, porque a gente tem que sair observar a matéria como aquilo que a gente vê, como que a gente percebe. Porque mesmo aquilo que a gente percebe é só ali, cheio de espaços, né? A questão da composição do átomo, dos elétrons, aquele campo energético ali. Então, essa condensação ou não, possivelmente vem dessa rapidez ou não dessa movimentação nos núcleos dos átomos. É algo que a gente pode se aprofundar, e eu já percebi isso é uma coisa que me chama muita atenção. E na obra de Kardec a gente vai estudando sobre isso. Desculpa, Anderson, passei do período. Mas é isso, é só para ser um estímulo para o nosso estudo mesmo. Acho que isso cresce muito, a gente entende bem melhor esse processo, fica menos teórico, a gente vai entendendo mais. Acho que essa atenção. Anderson, o seu tempo. Pessoal, sobre essa questão de Jesus, né, a gênere, né, que tem nos 4 evangelhos segundo o Espiritismo, eu vou indicar a vocês uma leitura. O Espiritismo, né? Não, de Jesus a gênere, segundo do Evangelho. Perdão, os 4 evangelhos têm a revelação da revelação. Perdão, pessoal. O pessoal depois vai dizer, você tá ficando doido, né? Eu vou sugerir vocês uma leitura, eu vou mandar o link depois lá no Zap. Eu não lembro se é a Revista Espírita de 1866 ou se é de 67. Mas Kardec escreve um artigo na Revista Espírita sobre a revelação da revelação de J.P. Rustem, e eu indico essa leitura porque Kardec, vocês vão ver mais uma vez, apesar dele ser difamado e apanhar o tempo todo de Rustem, porque Rustem e seus seguidores faziam isso com o Espiritismo e com Kardec, dizia que Kardec era vendido, a religião, porque, enfim, que tinha distorcido, enfim, não vou entrar nesse mérito. Vocês vão ver como Kardec lá é extremamente respeitoso, mas o único ponto que Kardec enfatiza é justamente esse de Jesus a gênere, que ele vai dizer que isso é uma inconsistência completa, mas que ainda assim a obra tem sua utilidade, né? E quem quisesse ler teria muito que aproveitar ali dentro, né? O próprio Kardec escreve lá na Revista Espírita. Então, assim, é uma lição para a gente de respeito, né? Até quem bate a gente tudo, a gente tem que expor a verdade, ou pelo menos aquilo que a gente entende como verdade, né? Porque toda verdade é relativa no estágio evolutivo em que estamos. A gente precisa entender isso, mas a gente precisa sempre expor isso de forma respeitosa, né? E aí, levando para o que eu falei, que foi a questão das metades eternas, e foi citado aqui pelo Marcos Pessoa, né? Que é citado, eu acho que foi o Marcos, quando ele fala lá no Consolador, né? Em que Emmanuel fala sobre a alma gêmea e dá uma interpretação completamente diferente, né? Eu só queria lembrar que a gente comete 2 equívocos quando fala desse assunto. O primeiro a gente fala que Emmanuel discordou de Kardec, mas não foi só Emmanuel.
Leon Denis também, o problema do ser, destino da dor, no capítulo das almas, ele vai falar das almas eternas e dá uma outra definição diferente da de Emmanuel e diferente da de Kardec, né? Então são três pensamentos diferentes. A diferença é que Kardec existia a concordância universal, controle universal. Né? Na minha opinião, eu fico com Kardec, certo, pessoal? Cada um tem direito à sua conclusão. Agora, eu só gostaria de corrigir o equívoco pelo seguinte: na última página do Consolador, qualquer edição, a partir da 12ª edição que você comprar, ela vai ter a nota explicativa em que o próprio Emmanuel se desculpa pelo equívoco e diz que estava errado. Né? Então, assim, a gente continua muitas vezes dentro do centro espírita vendo a gente reproduzir. Ah, mas Emmanuel deu outra opinião. Ele deu outra opinião, mas depois ele se desculpou quando a FEB questionou ele e pediu à FEB que mantivesse a questão no livro, a resposta original, mas que colocasse uma nota explicativa, né? O que, no meu entender, Anderson, só tem duas explicações, certo? Ou orgulho, porque o certo seria dizer assim, não, desconsidere a resposta e bota a resposta nova. Ou... né? Deixe a resposta e bote a nota para que as pessoas possam ver que eu também me equivoco e que Chico também se equivoca, porque somos seres em evolução ainda, não somos seres puros, né? Que eu acredito, na minha opinião, Anderson, eu fico com essa interpretação, mas aí, enfim, são várias interpretações, tá, pessoal? Mas eu fico com essas duas sugestões de estudo para todo mundo fazer. Pode passar a bola, Tamar. Beleza, eu vou pegar 2 minutos para fechar, cada um 2 minutos também. Eu queria, inclusive, agradecer Robertinho pela essa informação complementar de Rostang, o que antes colocou também. Lembrar, quando o Beto falou a respeito, que é interessante, eu tinha notado também, sobre a coesão molecular, né, o processo pelo qual acontece o fenômeno de efeito físico. Aí eu dou uma sugestão a vocês, dê uma lida no Livro dos Médiuns. Robertinho citou a Revista Espírita, só Kardec pegou isso que o Robertinho citou da Revista Espírita e levou para o Livro dos Médiuns, na segunda parte das manifestações espíritas, no capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Ali, principalmente no item 58, Kardec vai falar como é que acontece o processo das manifestações físicas, o espírito, né, condensando a matéria etérea, utilizando o seu perispírito para promover as manifestações espíritas. Eu achei muito interessante isso, está lá no Livro dos Médiuns, das Manifestações Espíritas, capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Beleza? Roberval, tem alguma consideração ainda? Oi. Você tem alguma consideração final a fazer? Não, tranquilo. Pode passar adiante. Beleza. Marcos Pessoa, alguma consideração final a fazer, Pessoa? Eu libero o áudio aí, viu, Marcos? Aí, pronto, beleza. A única coisa que eu queria dizer, na verdade, é assim, que no Consolador, na pergunta 323, aí Emmanuel vai fazer essas conclusões, mas posteriormente ele vai e pede desculpa. Quando antes coloca, bom, o cara pode ser que tenha errado, pode ter errado, porque, na verdade, Emmanuel certamente não é um espírito puro e ainda não tem aquela condição, provavelmente, para demonstrar para as pessoas, para os espíritas, mas isso também pode ser algo que talvez a gente ainda não comporte compreender, porque na questão ele vai falar a respeito do apartamento dessas almas, da sucessão, mas que a aspiração maior seria a evolução e que um dia as pessoas iriam chegar. Às vezes a gente acaba fazendo julgamentos ou fazendo uma avaliação talvez muito rápida e a gente precisa estudar para poder compreender melhor. Até porque eu acho que essa questão das almas gêmeas, isso é pano para estudo por muito tempo, não é só apenas 10, 15, 20 minutos, não. Eu acho que são coisas que nós poderíamos sair ganhando da mesma forma que é a questão do conceito do espírito, de matéria, do universo e das coisas que estão sendo postas atualmente para que a gente possa perceber melhor essa situação. Ok, obrigado. Beleza. Beto, considerações finais, Beto. Começar aí pelo final. Quando você vai lá no Consolador,
você vai ver que a desculpa dele também, ele inclui também Chico Xavier, viu? O médico. Ele fala também do médico, o médico também. E outra coisa, eu penso diferente. Se ele deixou lá a resposta e pedindo desculpa, é porque justamente ele está mostrando que errou. Eu já penso diferente de Anderson, né? Porque ele deixa ali o erro e pede desculpa. É a prova material. Eu já penso diferente. Veja como é a coisa, não é? Eu penso assim. Mas ele jogou um pouquinho para cima de Chico mesmo. Pode ver lá a resposta. Eu procurei aqui o livro, não achei. Eu acho que está emprestado a alguém. Mas ele também bota a culpa em cima de Chico Xavier. Outra coisa aqui, do orgulho aqui, que eu disse que ia falar das duas aí antes aqui. Sobre o orgulho. Olha como é que faz aqui. Olha como o pessoal perguntou a São Luís. Por que São Luís nos fala de parábola? Aí depois ele dá uma resposta. Aí vem eles perguntam de novo. Pareceria que hoje a instrução deva ser dada de modo mais direto e sem que não haja necessidade de alegoria. Aí ele diz assim, encontrá-lo no desenvolvimento. No desenvolvimento vai ver a forma direta que ele quer falar. Desejo ser lido e a moral tem necessidade de estar disfarçado sob o atrativo do prazer. Já reparou essa resposta? Olha como é a coisa. Estava falando de quê? Do orgulho. Até o próprio pessoal ali de Kardec, o Kardec, não sei quem fez a pergunta, mostrou orgulho. Achou que parábola para ele não existiria mais não, que tem que ser de forma mais direta. E a gente tem que também tomar muito cuidado com isso em nossas casas. A gente está deixando a simplicidade, colocando muita ciência nas doutrinárias, sem o devido cuidado, sem a gente ver que tem pessoas ali que não sabem nada, e as histórias de forma parábola seria muito interessante. Então, eu queria abordar esse pedaço aí, que foi interessante. Eles mostraram orgulho também. Ele queria de forma direta, acho que já sabia tudo. Que aquelas parábolazinhas ali, aquela história, para eles não serviria. E a outra coisa sobre almas gêmeas aí, metade até vocês já falaram bastante, eu não vou entrar nessa ideia. Antes de a gente pensar nesse negócio de alma gêmea, vamos pensar em uma coisa. As algemas, né? As algemas. A gente tem que preparar as algemas, que um prende o outro. Esse negócio de alma gêmea não. As algemas é na família, em tudo, que todo mundo deve a qualquer coisa. Para a gente não ficar nesse negócio. E por último, a coisa de Cristiano aí. Eu estou pegando o tempo de Roberval do pessoal que não quis falar. Cristiano aí falou um tema muito interessante sobre a condensação. E Kardec ainda bota aí, condensação não seria bem o termo. Então você vê que Kardec não tinha a ciência que nós temos, mas quando você vai mais adiante na Revista Espírita e no Livro dos Espíritos, ele já não fala em condensação nem solidificação, ele fala da disposição molecular, já entra na ciência, ele já vai evoluindo a coisa. Aí quando você vai naquele livro que eu vou indicar a vocês, Antologia do Perispírito, que tem tudo sobre o perispírito, ele já fala da velocidade das moléculas, né? Já fala do sólido, líquido e gasoso, já faz a comparação. Então, Kardec vai evoluindo. Ele fala a solidificação e diz... Beleza o tempo, Beto. Depois fala da disposição molecular. É só isso aí. Ó. Beleza. Eu queria lembrar de vocês, né? Nesse livro, Antologia do Perispírito, eu tenho ele, né? Eu já li várias vezes, tem que ver que tem muita coisa aí que é equívoco, que ele vai citar coisas de outros espíritos. O que ele cita de Kardec, assina embaixo. Eu gostaria de lembrar vocês, no estudo que nós tivemos essa semana, Cristiana, você me permita eu fazer citação do seu nome, minha amiga, quando na sexta-feira estávamos falando, debruçando sobre o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, e uma das meninas perguntou o seguinte, mas quem é que exerce hoje o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, tendo por base essas fake news que chegam aí? Quem deveria exercer? A Federação, o Conselho Federativo Internacional? E aí Cristiana foi muito feliz quando ela disse, Kardec. Hoje a gente tem um parâmetro para fazer um comparativo. Tudo que tiver em concordância com a doutrina espírita que está inserida em Kardec, beleza. O que não tiver, pensamento individual, como o próprio Kardec diz. Lá na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer, aquilo que não tiver concordância com a doutrina espírita, concordância doutrinária, que não for pensamento coletivo,
temos que respeitar, mas observar que é o pensamento individual. Pensamento de João, pensamento de Marcos, de Wilson, de Tamar, de Beto. Isso é que a gente precisa separar. Não é que esteja errado nem certo. É que separar o que é o pensamento coletivo, que está inserido na doutrina, para o pensamento individual, que é uma opinião de cada um da gente, que todo mundo tem direito. Agora, tomar o pensamento individual como sendo uma verdade, né? Aí agora tem que observar os crivos da racionalidade, os crivos da ciência, que utiliza justamente isso. Então, muito interessante. Aí, João, quer falar? João, pode falar. Toca, tá fechado seu microfone, João. Viu, Itamar? Falta João, falta Wilson fazer consideração, falta quem mais? Acho que falta João. Desculpe, me perdoe. Falta Eu João. estou tão tranquilo aqui. Então... Agora sim, João. Tá, desculpe, João e Wilson. É o seguinte, só tem duas coisinhas aqui para acrescentar. Tá todo mundo ouvindo? Sim, sim. Tá ouvindo, João? Agora, você desligou a câmera, João. Você está com a câmera e com o microfone desligado agora. Desligou os dois. Ele ligou tudo, João. Ligou a câmera, agora liga o microfone. Aí é a câmera. O microfone é o outro do lado. Aí é a câmera. Desligou a câmera de novo. O microfone é o outro do lado, o botãozinho que tem do lado. A câmera de novo. Tá fechado. Deixa eu aqui, ó. Pedir para você ativar o som. Clica aí para ativar o som. Aê. Pronto. Aê. Pronto. Pronto, João. É a concordância, quem estava falando de Kardec, quando no estudo anterior falou de Bernardo Palissy sobre a vida de Júpiter, e ele informou que lá a encarnação duraria em torno de 500 anos. E aqui, nesse estudo de hoje, Mozart diz mais ou menos idêntico, 300 a 500 anos, bateu, né? Mais ou menos. Outra coisa interessante, que Kardec era danado de curioso, ele perguntou a Mozart se era a primeira vez que ele estava na Terra. Olha só, como Kardec era curioso. Ele diz, não posso falar do passado do teu espírito. Compreenderam bem? Outra coisa interessante que Mozart aqui, ele pergunta, melhor compreendes o que seja eternidade? Ele diz, sim, mas não podes compreender no corpo. Grava bem isso, né? Bom, essa é a questão da concordância quase do estudo passado. A outra ainda são toques sobre, pessoal, a questão do Consolador, e alma gêmea, tá? Emmanuel, para mim, meu entendimento, hein? Não tome como verdade, o filtro, Chico, não falhou. Emmanuel jogou a culpa para DVD, mas a ideia foi dele. E outra ideia minha também. Entre Chico e Emmanuel, Chico é quem era o mentor, mas precisava de alguém para poder dizer que tinha um mentor. Joga para frente. Beleza, Wilson. Vou ficar só com as observações aí de todos e de todas, né? Nada a falar, viu? Só analisando aí o que foi dito e refletindo um pouco, principalmente sobre esse tema aí que traz a questão do orgulho. É só isso. Beleza, eu peço desculpas a João e ao Wilson, porque na minha anotação aqui eu não tinha visto vocês, entendeu? Aí eu já fiz a consideração final, eu peço mais uma vez desculpa, na realidade não foi intencional. Agora eu queria, para encerrar, pedir a vocês o seguinte, vamos ser céleres, né, na escolha, na leitura da semana que vem, né, e ser céleres para não ficar muito corrido, entendeu? Eu estou pedindo isso a todos os grupos, inclusive para vocês terem ideia, o pessoal da semana que vem já está definido. Então, para a gente adiantar, eu sei que cada um tem suas ocupações, todos nós muitas atividades, mas vamos dar uma lidazinha, aproveitar esse final de semana, para ver se segunda-feira, no máximo terça, a gente já tem definido os temas e os apresentadores, que aí a gente vai ficar mais tranquilo, não precisa estar assim corrido. Mas eu queria parabenizar todos nós, né? Um estudo maravilhoso, discussões, né? Vendo cada qual. Oi, Tamar. Seria interessante na próxima semana que já sair daqui com os temas.
já sair aqui com os apresentadores tudo certinho. A gente se organizar para fazer isso. Já sairia daqui no final da reunião. Eu acharia tudo. Eu acho interessante. Se a gente puder fazer isso, ótimo, Beto. O grupo de estudo do Livro dos Espíritos, eu já estou fazendo isso. No final, a gente já define, ó, quem vai ficar com tal e tal. A gente já sai pronto. Já os outros dois, a gente não está conseguindo isso, mas adiantamos bastante. Mas a sugestão é boa. Sugestão é boa. Só uma consideração sobre isso é o seguinte. Quem vai expor, a gente já sabe, né? Porque já existe uma lista agora, né? Já terminou o primeiro ciclo, a gente já sabe a ordem, né? De quem vai expor. Né? E sobre o tema, no Livro dos Espíritos, você terminou 3 questões essa semana, o próximo encontro é as próximas 3, por exemplo. Aqui não, por exemplo, mês que vem tem parece que 12 artigos, né? Eu, particularmente, prefiro ler os 12 para dar meu voto, entendeu? Porque às vezes o nome é simples, mas o artigo é mais profundo, né? E aí eu prefiro esse artigo do que outro, entendeu? Mas eu acho bacana, levando a ideia dos dois, né? E eu já estou tirando o print aqui, vou mandar no grupo agora, eu já me comprometo, todo domingo, assim que terminar aqui, já botar lá os temas para que a gente comece a votar. E aí a gente bota um prazo, pessoal. Toda semana, até terça-feira, meia-noite, a galera tem que votar. Na quarta-feira de manhã eu vou dizer quais são os temas. Se só votou 3 pessoas, vai ser em cima do voto das 3. Entendeu? Beleza? Porque às vezes eu essa semana estou sem tempo, não tive como ler até terça. Mas beleza, mas eu respeito a coletividade. Eu sei que se Beto pôde ler, Tamar pôde ler e eles dois votaram, eu sigo o voto dos dois. Entendeu? Tem semana que todo mundo vai poder ler, tem semana que não, né? A gente segue na coletividade, certo, pessoal? Que ajuda. Retiro a minha proposta e fico com o Anderson. Beleza, tá certo, tá certo. Lembrando a questão do Livro dos Espíritos, facilita mesmo, antes, é isso mesmo. Né? João, pode falar, João. Seu microfone está fechado. Já no próximo mês tem um assunto para resolver, a preguiça. Tá certo, João. Vamos fazer nossa oração final. Senta aí, João. Vamos fazer nossa oração final. Tenha paciência. Vamos botar paciência também. Não, eu estou fazendo, não estou apressado, não. É a preguiça. Ah, certo. Tá certo. Tá bom. Vamos fazer nossa oração. Agradecermos a Deus a oportunidade do reencontro, né, com todos nós. E agradecermos a oportunidade do estudo. E assim, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, dai-nos a tua paz e a proteção hoje e sempre. Ok? Saúde e paz, até de hoje a 8. Abraço a todos. Tchau, gente. Excelente semana para todos, hein? Foi bom estar com vocês. O áudio de Robertinho agora ficou parecendo que ele estava falando de Marte, né? Agora. Aterriza, Robertinho. Eu vou compartilhar na internet e dizer que o Robertinho estava dando uma comunicação aqui Comunicação. É um fenômeno de efeito físico, rapaz. Tchau.